É comemorado o Dia da Liberdade de Pensamento. Eu não sei se vocês sabiam disso. Um momento que faz a gente refletir sobre o direito de todos nós de defendermos as nossas ideias. Para participar dessa nossa roda de conversa, a gente vai contar com a participação do teólogo Rodrigo Moraes, para a gente poder abordar a importância de pensar e se expressar de maneira livre. Certo, meu querido amigo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom demais estar aqui com vocês. E é isso. Bora conversar. Do ponto de vista filosófico, eu quero filosofar um pouco, maninho. Eu queria tentar fazer aqui uma roda liberal de sábado às 6h30 da tarde. Se você puder explicar para a gente, do ponto de vista filosófico, as pessoas, elas se sentem livres mesmo para falar aquilo que elas pensam ou não? Eu imagino que com certeza não. Com certeza não. Por exemplo, a gente está aqui conversando e a gente tem formas de lidar com esse papo. Você não vai chegar aqui e falar qualquer coisa, dizer o que está na sua cabeça, assim, exceto o Fê. Né? O Fê já é mais perigoso. Mas ele pode, né? Ele tem esse... Tem um selo azul. Ciência poética. Ele tem selo azul. Ele tem Ciência poética e selo azul. Um selo azul lustrado. Maravilhoso. De vez em quando eu perco ele, mas depois ele... Sempre volta. Ai, pastor, maravilhoso. Então, mas do ponto de vista assim, você acha que as pessoas elas não têm essa liberdade hoje? E quais são as razões? As razões... Porque, às vezes essa nossa discussão, as pessoas podem estar interpretando do ponto de vista político só. Eu não estou falando só do ponto de vista político, eu estou falando de tudo. De você, enfim, sei lá, olhar para o humano e falar alguma coisa ruim do humano, só que você guarda para si, certo? Sim. E aí? Puta, papo louco isso. Tá aqui, né? Mas papo louco assim que é bom. Eu acho bem difícil a gente sentir essa liberdade de falar o que a gente está pensando mesmo assim na lata. Até porque do outro lado tem uma pessoa que está ouvindo o que a gente está falando. E você corre o risco de, ao dizer coisas sem pensar, sem medir, sem ter nenhum tipo de empatia, até de ferir o outro com aquilo que é a sua liberdade de expressão. Então, essa liberdade de se expor acaba sendo muito polida muitas vezes pelo pensamento que você tem de não prejudicar o outro, de não ofender o outro. Aquilo, né? A sua zelo, liberdade, né? Termina na liberdade do outro. É o zelo. Exatamente. Posso viajar? Por favor, Maninho. Hoje é o dia da liberdade de pensamento por conta da queda da Bastilha, né? Que é um marco histórico da Revolução Francesa, que está também ligado à Declaração Universal de Direitos Humanos. Então tem todo um bolo de ideias que levou a esse momento histórico de ruptura com a monarquia absolutista, com a criação da democracia liberal, que vai sendo consolidada ao longo dos séculos depois disso. Mas eu queria viajar sobre o conceito de liberdade que estava sendo debatido naquele momento ali, porque desde o liberalismo clássico, que é esse momento de efervescência das revoluções, há uma multiplicidade de formas de enxergar a liberdade individual. Eu vou destacar 3 principais, que são a liberdade enquanto independência, que é a ideia de que você é livre quando você pode fazer as coisas sem depender da autorização do outro. Então, tem uma dimensão muito importante do ponto de vista da religião, inclusive, porque tinha uma coisa de, eu posso falar que Deus pensa algo, ou posso fazer uma interpretação sem depender da autorização do padre ou da autoridade religiosa. Então, tem várias repercussões na forma como a religião vai se estruturando, e o surgimento do protestantismo tem tudo a ver com esse tipo de debate, de como a gente pode interpretar o pensamento, enfim, religioso, sem depender necessariamente da bênção de uma autoridade que está hierarquicamente acima de você. Uma outra forma é a liberdade enquanto autonomia. Auto quer dizer próprio, nomia quer dizer norma, a própria norma. Então, é a ideia de que você é livre quando você cria a própria regra para reger a sua vida, ou pelo menos participa da elaboração dessa regra. E essa ideia está muito ligada com a ideia da democracia, porque como que eu sou livre se eu tenho que seguir uma lei que eu não
posso participar da construção dessa lei. Por isso a democracia se consolida nesse sentido, de que nós seremos livres se temos o direito de participar do processo de elaboração da regra que vai reger a vida coletiva. E um terceiro modo de pensar a liberdade nesse tempo clássico é a liberdade como autotelia. Telia quer dizer o propósito, que aí também tem uma ideia muito importante do ponto de vista religioso, que é uma ideia de que você pode ter o próprio sentido da sua vida, ou seja, não é o padre que vai determinar qual é o sentido, qual é a mensagem que Deus criou para você. De alguma forma, você vai entender o propósito de Deus na sua vida de acordo com a sua própria consciência. Então, Glauquinho, uma salva de palmas para Mano Ferreira. Uma aula. Mano Ferreira é cultura. Aula. Mano, casa comigo. Foi uma aula. Agora, uma roda liberal. eu acho que as pessoas talvez, Amandinha, Rodrigão, eu acho que as pessoas, elas talvez deturparam um pouco essa história da liberdade de expressão, na minha avaliação. Porque eu acho que as pessoas, elas não entendem, algumas delas, que liberdade de expressão tem limites, certo? Qual é esse limite? Essa é a pergunta do milhão, né? Qual é esse limite? O limite, para mim, é o outro. O limite, para mim, é você. Então, num diálogo entre a gente, você é o limite da minha liberdade. Então, eu vou tentar encontrar uma forma de falar para você alguma coisa que eu quero de maneira que eu não te ofenda, eu não te agrida, eu não seja ríspido com você. E é uma questão até em relação a um conceito, e aí bem filosófico, sobre o que é verdade, né? E na maioria das vezes a gente acaba imaginando que verdade, assim, é algo que você diz e de forma nua e crua, direta, não importa a quem machuque, doa o que doer, a verdade precisa ser dita. E, assim, pensando profundamente sobre isso, toda verdade que machuca, de repente, não é uma verdade completa, não é uma verdade na sua essência. Então, o que é uma verdade? É um belo debate filosófico. Mas eu acho que, a sociedade ela está exatamente tentando entender isso agora, né? O que é verdade? De um ponto de vista da religião, você vai encontrar Jesus se autodeclarando como verdade. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz isso, eu imagino, e aí é a minha forma de compreender, que ele está declarando que a verdade é uma pessoa e não necessariamente um conjunto de textos. A verdade não é um tweet. A verdade é uma pessoa. E é uma pessoa que encarna uma forma de viver. E por isso que é verdade. Não tem como você expressar uma verdade verbalmente que esteja desconectada da forma como você vive. Porque aquilo não é verdade. Então, a verdade é uma coisa que eu mostro e não necessariamente uma coisa que eu falo. Então, ele se autodeclara. Ele diz, você quer saber o que é verdade? Olha a forma como eu vivo. Porque eu estou falando o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou caminhando. Não é só um discurso. Sei lá, a gente sai um pouco de Jesus e você vai lá, sei lá, para o Martin Luther King Jr., ele não é o ícone que ele é e tem a visibilidade que ele tem até hoje, porque, sei lá, ele pregou um sermão ou ele falou um discurso, I have a dream, que sim, impactou. É porque ele vivia aquilo. O discurso que ele fez traduzia o tipo de vida que ele tinha. Então, verdade, do ponto de vista religioso, é a forma como você vive. Se houver uma desconexão entre o seu discurso e a sua prática, o seu discurso não é verdade. E por isso que ele agride, por isso que ele fere. Então, isso é até uma discussão para as liberdades religiosas, né? Hoje tem muita pauta sobre isso, e muita polêmica, inclusive, sendo levantada nos últimos dias, notícias, pastores, etc., que usam esse poder da verdade para ferir pessoas. E toda verdade que fere, de repente não é verdade, porque não está dentro de uma essência. Então, a verdade, para mim, ela é uma doçura, porque a verdade, ela te convence, ela te cura, ela te restaura. Isso é verdade. O que for diferente disso... Mas também o que é verdade para
para mim, por exemplo, às vezes para você não é, né? Ou de repente para Amanda, às vezes eu posso acreditar piamente numa coisa e você não. Então, assim, eu acho que a verdade ela é muito reflexiva. Eu não costumo nem dizer que a verdade ela é dúbia, vamos dizer assim. Eu acho que a verdade ela é reflexiva. Eu acho que é muito aquele 6 e 8, né? Se eu desenhar um 6, para mim é um 6, para você é um 9, né? O 6 e o 9, né? Para mim vai ser um 6, na sua visão vai ser um 9. Não, aí é um problema seu. Não, eu vou defender minha tese. Aí é você que não é boa de matemática. Porque... Não, 6, sabe? Não, mas coloca um 9. Para você enxergar um 9 e eu enxergar um 6. O Felipe, ele enxerga os dois juntos, 69. Eu não fui para esse Na verdade, lado. se eu não conseguir enxergar o 6 e o 9, eu junto os dois. Entendi. E aí a gente vai pro outro mundo da conversa. E a Mandinha, ela não é boa de matemática. Fala, Mandinha. Eu discordo um pouco. Eu acho que realmente as pessoas estão passando, às vezes, um pouco da liberdade, mas também, hoje em dia, está muito difícil, né? Às vezes, se posicionar de qualquer assunto, né? E isso a gente está regredindo um pouquinho na liberdade. Porque quem fala, às vezes você dá uma opinião, por exemplo, vou usar o meu caso do cropped, né? Que eu já vi, inclusive, nesse programa falar. Que eu falei, olha, pra mim, homem não fica sexy usando cropped, isso é uma pesquisa, tá? As pessoas me cancelaram. Eu recebi uma denúncia crime no Ministério Público porque eu falei que o cropped não era bonito. Então, assim, era a minha visão de estilo de comportamento de roupa. Então, assim, até um estilo de roupa, hoje em dia, você pode ser cancelado e você pode sofrer um cancelamento coletivo por dar a sua opinião, sei lá, do seu tênis, por exemplo. Eu não vou falar, que senão a gente vai causar um problema aqui. O tênis hoje tá muito, muito bonito. Mas, de repente, eu falar que o seu tênis... Tem um mau gosto, hein, Amanda? Não, ele tá bonito hoje, o tênis. Felipe Campos, é você que tá falando de mau gosto? Sério? Tem um mau gosto. Mas, às vezes, você expor a sua opinião de assunto até particular, né, como esse caso, você pode ser amplamente cancelado e ter uma denúncia no Ministério Público porque você criticou um look. Então, isso a gente está regredindo muito também extremado. um pouco nesse sentido. Deixa Né? eu Qual é a sua dúvida? Quem nos acompanha pelo rádio. Minha turma. dúvida? Aliás, muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui, você que nos acompanha firme e forte no rádio das 10 até as 11h55, 56. Valeu pela sua audiência. Essa é a Jovem Pan, jornalismo independente. Um ótimo final de semana para você. E para você que está na televisão, seguimos aqui com alguns minutinhos finais, né? Eu acho que um ponto importante disso que a gente estava conversando é justamente a percepção de que uma sociedade livre precisa ter a disposição do pluralismo, ou seja, de conviver com as diferentes visões. E para isso, classicamente, a gente fez uma espécie de acordo, que foi separar a esfera privada da privacidade, aquilo que é do entendimento do estilo de vida de cada um, daquilo que é a esfera pública, aquilo que é a democracia, que a gente precisa partilhar de regras comuns. Então, a gente debate de forma mais acalorada aquilo que é necessário para a gente viver em sociedade, mas a gente precisa ter a capacidade de exercer a tolerância com aquilo que é da vida privada de cada um. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Morning. Foi curta, mas foi extremamente leve, agradável. E numa sexta-feira, nada melhor do que uma articulação. Próxima vez chegar às 9h30. Nós temos o departamento de